tratado na nossa escola bíblica dominical. Então ele vai linkando um assunto ao outro. Então nós falamos a semana passada sobre o Isaías capítulo 6, quando ele fala que o Senhor está no trono, assentado no alto e sublime trono, e de lá ele tem o controle de todas as coisas. Lá na escola bíblica nós estamos estudando Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver um Deus que tem o comando do universo, que tem o comando de todas as coisas, que chama João e fala: sobe aqui, e entra, ele abre a porta e vê aquilo tudo, aquele ambiente de adoração, de prostração ao Rei, o Senhor, o Todo-Poderoso. E hoje eu não queria sair muito do tema e quero falar, não estou em Apocalipse, não vamos falar de Apocalipse, vamos falar de outro assunto. Nós até temos um tema, eu não sei se temos aí, se tiver vamos colocar ele ali. E eu dei esse tema: fixe seus olhos no Rei dos Reis. Fixe seus olhos no Rei dos Reis. Amém, igreja? Fixe seus olhos no Rei dos Reis. Então é o tema da nossa mensagem. Eu quero discorrer sobre esse assunto nessa noite, e que o Senhor nos dê graça em nome de Jesus. Eu quero usar o Salomão. O Salomão, ele tem muito a nos ensinar, mas muito mesmo. Eu já repeti aqui algumas vezes, então me desculpem por falar tanto. Eu acho que todos nós, os cristãos na face da terra, deveria conhecer a obra do Salomão, conhecer Provérbios, conhecer Eclesiastes e conhecer Cantares de Salomão, que ele escreve jovem Cantares, escreve idoso, é um idoso falando aqui em Eclesiastes, e escreve na meia-idade Provérbios. Então ele ensina muito. Nós deveríamos ter como rotina, talvez, ler Provérbios, ler Eclesiastes, da forma que você entender que seja melhor você ler esses livros que Salomão escreveu. Quem era o Salomão? O filho do Davi. Uma das coisas que um dia Davi falou para ele, no meio de, eu penso que num turbilhão de vozes, Davi olha para o Salomão e perguntando, como vai ser a minha jogada. Eu penso assim, hoje o Davi seria muitíssimo cancelado, mas muito. O Davi olha para o Salomão e fala assim: ser homem. Simples assim. Hoje, se o cara falar isso, ele vai ser cancelado demais, porque quase que não pode falar mais essas coisas. Mas ele fala para ele, para o filho: ser homem. Hoje é capaz que o pai é até processado, segundo as leis aí. Mas, vamos lá, não é o tema e não quero polemizar em hipótese alguma. Eclesiastes capítulo 2, verso 1, por favor. Eu posso ler na versão NVI mesmo, mas interessante, que parece que eu gosto mais na versão Almeida. Esse texto eu gosto. Eu sempre faço um comparativo entre um e outro, as versões, mas vamos ler na NVI. Verso 1, nós vamos ler do 1 até o qual? Até o 11. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida, mas isto também se revelou inútil. Eu disse: o riso é loucura, e para que serve o prazer? Com a mente investiguei como estimular meu corpo com o vinho, mantendo-o, porém, orientado pela sabedoria, e como acolher a insensatez. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, os poucos dias da vida humana. Olha que coisa interessante. Eu queria saber o que vale a pena nos poucos dias da vida humana. O que vale a pena? Vamos lá, para frente. Realizei grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins
e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que me precederam em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, e as delícias dos homens. Assim, excedi a grandeza de todos os que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Irmãos, isso aqui é um negócio, eu fico pensando nessa palavra, ela é muito forte para mim. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Você tem noção da profundidade disso? Nada, você imagina nada, nada é nada, nada é nada, nada, tudo o que o olho dele desejou, ele pôde comprar, ele pôde ter. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, de fato, o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Eu acho que até o 10 ou 12, Luiz, o 11, é o 11, então o último. Entretanto, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil. Tudo. Ruim demais, não? O cara terminou e ele falou assim: eu vi que tudo é inútil. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito ao que se faz debaixo do sol. Nenhum proveito. Então, meus amados, Salomão, eu já disse, o filho de Davi, empenhou-se muito, mas com muito afinco a encontrar a alegria. Ele buscou muito, mas muito. Ele não teve, e ele tinha como buscar. Todos os recursos que você imaginar, ou que você imaginou, ele tinha e ele pôde buscar. Todos. E está no texto. Você lê o texto, você vê que tudo ele foi buscar. Ele buscou prazer nas construções, ele buscou no harém, ele buscou na comida, ele buscou nos jardins que ele plantou, ele buscou nas comidas que ele poderia comprar e se servir delas. Tudo. Todas essas coisas que... Mas o melhor, imagina a frase que ele disse: tudo os que os meus olhos contemplaram, eu pude ter. Você já imaginou você entrar, vamos falar, em um shopping center, desses grandes que temos por aqui, na região, você chegar num determinado lugar desse, você nem consegue, você chegar e em uma semana talvez, você entrar em todas as lojas e tudo o que o seu olho vê e você gostar, você comprar, ele podia fazer. Você imagina isso? Você dá com cartão Black sem limites nenhum, você pode estourar de gastar. É o que o Salomão podia fazer. Tudo o que os olhos dele desejou, ele podia comprar. Agora ele, depois de velho, ele vai entender que ele buscou tudo isso no endereço errado. Ele buscou, ele teve, mas buscou no endereço errado. Não estava resolvendo muito a parada para ele. Então, meus amados, então vem uma frustração no coração dele. E é o que o texto explica para nós.
E é o que nós vamos discorrer. Ele tem uma frustração. Eu tive tudo isso, tudo, mas eu tenho uma frustração no meu coração. Parece, o texto deixa isso explicado para nós, que, meus irmãos, não é nada nessa terra que vai trazer prazer pleno para o seu coração, para a sua vida e para a minha vida. Não é desta terra. Porque Salomão, ele alcançou o ápice do que o humano poderia conquistar. Ele alcançou. Mas ele, meus amados, se perdeu nos labirintos da sua própria alma. Então nós vemos que, por vezes, e eu digo isso até, crentes são assim, e infelizmente é assim, também tem crente assim, não posso generalizar, mas que também vive na terra achando que a vida ela se resume a isso, a ter coisas. E Jesus, ele vai ensinar lá no Sermão do Monte, ele vai dizer assim: buscai primeiro as coisas de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas a você. Então, quando Jesus ele está dizendo das coisas da terra, sabe como que ele trata, por exemplo, um iate, um helicóptero, um avião, desses que saem daqui de Campinas e vai lá na Europa? Ele fala de coisas. Mas se, pastor, um iate de $1 milhão de dólares hoje, tem no Brasil, meus irmãos, $1 milhão parece piada. Tudo é 1 milhão. Não tem esse negócio de 1 milhão, 50 milhões, são as cifras que eles falam. E ele fala assim: o que é isso aí? Coisa, isso é nada. Mas esses carrões potentes, de 2 milhões, o que é isso aí para Jesus? Como que ele chama? Coisa, é nada. Ele fala assim: isso aí, diante do reino, é nada. Tem. O que é isso? Que nós vemos hoje, infelizmente, pessoas que inverteram esses valores, ou invertem esses valores, e tudo o que elas querem, eu já disse isso aqui várias vezes, tudo o que elas querem é se dar bem na terra, se darem bem aqui e agora, se darem bem neste momento, de algum jeito me dar bem. Eu quero me dar bem, eu preciso me dar bem, meus irmãos, e nós não fomos chamados. Meus irmãos, se você olhar a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, o João mesmo, ele que vai escrever, ele está exilado em Pátimos. Ele poderia ter sido mostrado, ele está exilado, lá ele escreve Apocalipse. Então, meus amados, do Gênesis ao Apocalipse, meus irmãos, nós vamos ver que o povo de Deus, eles passam por dificuldades sim, tem luta sim, mas nós queremos, meus irmãos, de alguma forma, e isso, meus irmãos, não tem classe. A classe às vezes é rico, pobre, paupérrimo, letrado, iletrado, com cultura, sem cultura. De alguma forma nós temos essas coisas que nós queremos alcançar, objetivos a serem alcançados. Então, meus amados, a maioria das pessoas, eles passam a vida toda perseguindo conhecimento, trabalho, riquezas, poder e prazer. Passam atrás disso. Isso é tudo, viu? Pobre, rico, mais ou menos, classe média, classe alta, todos passam atrás disso. Agora, meus irmãos, o que o Salomão, como que ele define isso? Ele fala assim, que isso tudo, você sabe o que é para ele? Você acha que tem um ato mais insano, ou mais assim, sem noção, do que correr atrás do vento? Ele fala lá no versículo 11. É o cara correr atrás do vento. Ele fala assim, tudo isso,
As conquistas, isso é tão, um velho já falando, experimentado. Isso aí para mim é tão assim, que é como se fosse correr atrás do vento. É muito insano o cara correr atrás do vento, muito insano. Tem gente que quer estocar vento, mas não é o nosso caso. Mas aí, meus irmãos, ele fala assim, que é um ato de juntar tudo isso na terra, é correr atrás do vento. É dessa forma. Então, meus amados, aqui no 9, ele vai dizer assim: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e também de um harém, as delícias dos homens. Então ele tinha muitas mulheres, passavam muito de 500. Então, meus amados, o Salomão, ele reconhece, depois de talvez dar umas cabeçadas, já velho, que a busca pelo poder e sabedoria foi em vão, e que a verdadeira sabedoria ou alegria está nas coisas simples, está no cotidiano da nossa vida, que às vezes nós não valorizamos, nós passamos longe disso, e parece que nós temos que levar umas pauladas. Paulada é muito bom, né? Não paulada, levar uns trancos para a gente enxergar isso. Acho que Deus, ele tem que parar. Você falou, gente boa, reconhece isso, cara. Nós não reconhecemos. Gente boa, olha isso, nós não olhamos. Contempla isso, nós não contemplamos. Coisas simples, meus amados, do cotidiano, que o Senhor te dá de bandeja, de presente, todo dia, e nós não olhamos com a grandeza que é olhar a criatura, olhando para a criação de Deus, do eterno, e nós não olhamos para isso. Então, meus irmãos, é importante nós valorizarmos coisas simples. Semana passada eu estive lá na minha cidade de origem, em Minas Gerais, e eu sempre tenho muita coisa para fazer lá, é muita gente para visitar, muita gente para conversar, e em um determinado momento eu saí com um irmão meu, só pode, né? Aí fomos estava passando perto de uma pessoa, lá de um lugar, que eu sei que mora um amigo meu, um senhor, ele trabalhou comigo, já tem quase 80 anos, parece. Falou, vamos passar ali no Tom Humberto, nós chamamos ele, vamos lá. Aí paramos, bateu, ele estava lá, ele costuma não estar, esse dia estava. Aí veio, e nós ficamos, e conversou, e ele conta história, eu conto história, fala de onde você saiu, e conta, e vai, e tudo, e lembra do povo todo, e tal, uma conversa boa, produtiva, e ele conta dos negócios, do que ele está empenhado a fazer agora, dos filhos, dos netos, e conta toda a história dele, né? Ele comprou uma propriedade bem pequenininha, mas tem lá pelejado com as coisas, pelejado mesmo, plantando lá, ele nem come milho, planta milho para cozinhar e comer, assim, feijão para cozinhar e comer, ele e a mulher, coisas pequenas, simples. Mas quando eu saí de lá, eu saí assim, tão abençoado, tão assim, falei, gente, como é importante isso, para mim, eu creio que para ele também, né? Eu ir visitar ele, um idoso já, que está trabalhando lá na rocinha dele, mas ele me conheceu jovem, um moço de 20 anos, passa tudo isso, e esse jovem vai lá, senta para conversar com ele, para contar as histórias, para contar da família, para contar o que nós temos empreendido, como nós temos conduzido a nossa vida. Mas vocês não têm noção da alegria dele, da felicidade dele, de saber que esse cara que ele ajudou, que ele teve junto, que ele aconselhou com o que ele fazia lá, ele rompeu e foi embora. Agora nós não valorizamos isso, nós não temos paciência para parar no nosso cotidiano. Eu não tenho mais pais, nem mãe nem pai, mas os que têm não têm mais tempo, corre do pai e da mãe.
Porque, meus irmãos, eu vou falar, levantamos de manhã, nós estamos muito preocupados com o feed. Então ficamos correndo o dedo no celular o dia todo. Meus irmãos, é assustador o que nós usamos das conexões durante o dia. É impressionante, eu já disse aqui. No Brasil, que é um dos maiores do mundo, as pesquisas dizem que nós estamos, meus irmãos, usando as redes sociais por volta de 8 horas. Dia, um brasileiro está usando 8 horas, é bruto. Em média, isso pode ser mais, pode ser menos, mas a média é essa. Por que, meus irmãos? Isso pode nos fazer bem? Pode, mas a maioria das vezes não. Então, meus amados, nós somos ensinados por Salomão que há valores mais elevados, e nós não podemos, meus irmãos, levar uma vida egocêntrica. A vida egocêntrica, ela pensa demasiadamente em mim. Sou eu tenho que resolver a minha parada. Então eu não gosto, meus irmãos, eu aprendi há anos isso. Eu. E que eu? Irmãos, eu dependo da graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. Eu estou aqui por isso, nós estamos aqui por isso, estamos vivos com saúde por isso, é a misericórdia dele sobre nossas vidas. Agora nós queremos viver uma vida egocêntrica, que pensa em mim mesmo, mas Deus, o Salomão nos fala, leve uma vida teocêntrica, que onde Deus é o centro de todas as coisas. Você precisa saber que é Ele, e fixar os seus olhos nele, e saber que Ele, o Rei dos Reis, Ele deve ser adorado, Ele deve ser lembrado, Ele deve ser contemplado todos os dias da sua vida, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Nós devemos, meus irmãos, pedir que Deus nos faça cristãos altruístas, que pensa nos outros, que tenta pelo menos. Às vezes nós não conseguimos, e não conseguimos mesmo. Eu queria conseguir resolver seus problemas todos, mas eu não consigo. Eu não consigo, e creio que você também não. Mas, amados, pelo menos orar, buscar a face de Deus por um amigo, por um irmão, sentir a dor do irmão, ser solidário quando for necessário, ser abençoador quando for necessário, estender as mãos, abraçar. Irmãos, não precisa muita coisa, não precisa levar nada lá para Estou Humberto. É ir lá e pegar na mão dele, dar um abraço, conversar com a mulher. Se tiver um biscoito para ouvir, come, e um café, bebe e vai embora. Já está resolvida a parada. Mas nós falamos, não tem tempo para isso não. Amado, arruma um tempo, faça isso. Seja um cristão altruísta, solidário com as pessoas. Às vezes não é grana, não diz respeito a dinheiro, não. Diz respeito a amor, a pegar na mão, a fazer uma ligação, mandar uma mensagem e dizer: ô, gente boa, como é que você está? Como está a família? Às vezes é isso. Aí o Salomão, ele vai dizer aqui no 10: não me neguei nada que nos meus olhos, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão tornou-se o homem mais sábio da sua geração. Não tinha outro como o Salomão. Ele dominava todas as ciências. Ele decifrava os grandes mistérios do saber humano. Salomão era o cara.
Ele granjeou do seu trabalho notoriedade, muita notoriedade, muito. Quantas pessoas hoje buscam isso? Eu fico vendo, eu tenho um tempo já que eu não converso com jovens nesse aspecto, né? Aí você pergunta para eles assim, o que você vai fazer? Eu falo assim, acho que eu vou fazer não é jogos, desenvolver jogos, alguma coisa na área da computação aí para eu trabalhar. Contra? Não. Hoje mesmo, se você é um cara que estuda TI, por exemplo, a tecnologia da informação, então tem salários bons, tem bastante jovem ganhando perto de 10 mil reais com isso, bons profissionais. Tem isso aí. Mas, meus irmãos, e as outras coisas? Ah, pastor, mas você quer que os caras vão ser mecânico igual a você? Não, não quero não. Não precisa ir. Se você quiser ir, vai. Mas não é isso. Mas o que eu acho estranho é parece que tudo ir como uma manada. Não tem mais nada no mundo a não ser isso. E muitos acham que já nascem empresários. Eu fico olhando para o valor das coisas. Eu estava tomando café cedo numa padaria. Chegou 2 moças num carro top demais. Um carro de mais de 500 mil reais. As meninas devem ter 20 e poucos anos, devem estar na faculdade em Campinas, cursando um curso caro. Com certeza elas não dormiram à noite, elas tinham virado à noite, foram na padaria comprar pão para tomar café. Aquela hora que era 7h30 da manhã, 7h45. Eu estava sozinho e pensando, né? Eu falei assim, que valor essas moças dão para as coisas. Mas só pensei, eu não sou contra elas terem carros bons, elas estudarem nas melhores faculdades. A pergunta é, qual é o valor que elas darão para as coisas? Com 22 anos, um carro que vale mais de 500 mil reais, com certeza, dessa bandeira alemã que é dos bons. Então, meus amados, e quantos estão buscando essa notoriedade? Mas é só notoriedade, porque a cabeça é um vazio só. Não tem como parar lá, não tem como conversar. Porque, meus irmãos, não tem nada lá. Então, meus irmãos, dentro e fora da nação, o Salomão, meus irmãos, ele excedeu todos os lugares. Em todos os lugares, ele conquistou muito. Eu lembro de uma palavra muito antiga que eu ouvi lá em Campinas, em 2 Crônicas, lá no capítulo 9, a partir do versículo 1, ele vai falar de uma rainha que chama Rainha de Sabá. Essa rainha, possivelmente, é do continente africano, ela é ou do Iêmen ou da Etiópia, à época de um desses países do continente africano. E a rainha de Sabá, ela foi até Salomão. Ela era rainha, preste atenção. Ela sai lá do continente africano e vem até Israel para perguntar para ele como é que ele conseguiu tudo aquilo. Então ele era um cara notável, ele era um cara reconhecido por suas conquistas, ele era um cara conhecido por ter expandido o seu reino. A sua fama, ela era interna e era externa. Ele não era um cara comum, ele era um cara incomum. Agora, esse cara, tudo, ele disse assim, isso é transitório, isso vai passar, e isso é como correr atrás do vento. Isso aqui é nada, nós lemos o texto. Isso aqui não vale nada. Então ele fala assim, a felicidade, porque esse é o erro. As pessoas imaginam que a felicidade está nas conquistas dessa terra. Esse é o problema, e não é. A felicidade está quando nós conquistamos os valores do reino. É muito comum, meus irmãos, nós abrirmos os olhos, rir e falar, cara, você viu a casa daquele cara? Você viu o carrão? Você viu a motocona?
Aí, Indaiatuba, cidade boa. Eu não moro aqui, mas é uma cidade das melhores do Brasil. Boa. Tem gente que reclama, mas é boa. Tem emprego, tem coisa boa. A cidade é boa. Por que tem tanto suicídio aqui? É incoerente. Como que uma cidade rica, poderosa como essa tem tanto suicídio? Uma que a igreja está errando, não está discipulando e evangelizando tanto que precisa. Eu me incluo, que eu sou crente, estou na igreja, estou dentro. Temos uma igreja quase em cada esquina aqui, e tem tanto suicídio, tanto divórcio, terreiro de macumba, de candomblé, espiritismo, tem mais não sei o quê. Onde está a igreja? Onde está a igreja? Isso, se eu for lembrar de tudo aqui. Então, meus amados, bar aqui é assim, será que tem a palavra incontável, inumerável, eu acho. Então, meus amados, e o Salomão vai falar assim. E vou te dizer outra coisa, às vezes, meus irmãos, não é bar, não é mulher, não é nada disso. Tem gente que, por exemplo, ele fica ruim da cabeça, no sentido que eu vou usar, ele não consegue controlar a sua compulsão, por exemplo, por café. Ele vira, por exemplo, um degustador de café gourmet, ele fica louco com aquilo, gasta o que tem e o que não tem. O outro é hambúrguer artesanal. O outro paga 20 conto no morango do amor. Vira uma compulsão. Mas eu não comi morango do amor. Eu chego assim no lugar, isso aqui que eu tomo morango do amor olha lá o preço. Continua aí, bênção. Não sou eu que vou pagar, não. Então, meus amados, e vira uma compulsão por essas coisas. Não é, o outro é carro, o outro é avião, o outro fica uma viagem. Uai, eu quero ir na Europa toda hora. Toda hora. Quem não quer? Todo mundo quer. Mas aí quando eu olho lá no decolar.com, viagem para os Alpes suíços, tem que dar meu apartamento, é capaz que para pagar uma viagem. Mas tem gente que vai. E isso, meus irmãos, o Salomão está dizendo, cara, não resolveu nada. Só na presença de Deus há plenitude de alegria. Amém, igreja? Só na presença de Deus há plenitude de alegria. Em outro lugar nenhum. Sinto, lamento e choro em te dizer. Pastor, já disse aqui, você conhece eu conheço uns negócios bons. É verdade. Tem coisa boa demais. Irmãos, tem coisa boa. Mundo afora, tem comida boa. Pensa, meus irmãos, numas paisagens no Brasil e no mundo. Pensa você, os carros, os aviões. Tem coisa boa demais. Tem coisa boa demais. O Salomão teve tudo isso, tudo e mais um pouco. Ele disse assim, eu andar atrás disso é como correr atrás do vento. Não tem valor. Então, meus amados, só Deus, só o Senhor pode nos dar a plenitude da alegria. Amém, igreja? E eu vou terminar pedindo que você abra em Colossenses 3, um texto de Paulo. E Paulo, ele vai falar isso para nós. Antes de eu ler o 3, eu quero ler o 2:8. Ele fala assim, o Paulo falando à igreja de Colossos. O 3:8 ele fala assim, portanto, tenham cuidado para que ninguém os escravize. As filosofias vãs e enganosas que se fundamentam na tradição humana e nos princípios elementares desse mundo e não Cristo. Ele está dizendo,
tenham cuidado. Presta atenção. Paulo está falando para a igreja. Ah, pastor, para quem que é essa palavra aí? Da igreja. Ué, Paulo está escrevendo para a igreja que está em Colossos, para os colossenses. Ele não está escrevendo, vou escrever para o Zé Mané lá do Jardim Morada do Sol. Não. Vou escrever para o Zé Mané lá do sertão. Não. Ele está falando assim, para a igreja. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis. Ele leu Salomão, óbvio que leu. E enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Ele disse assim: não baseie a sua vida nas coisas desse mundo. Não faça isso. Não faça isso. É filosofia vã. Não vai te ajudar. Não ajuda em nada. Mas ele fala assim: mas não em Cristo. Então você precisa olhar para Cristo, olhar para o Senhor, olhar para o Todo-Poderoso, olhar para aquele que pode. Aí lá no 3 agora, ele vai dizer assim, 3:1, ele fala, Bia vai pular? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dedique-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Vamos lá? Todos juntos? Volta lá, Bia. Todos juntos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O 2. Vamos lá juntos? Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. O 3. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Ele disse assim: vocês morreram. Morreu. Romério morreu. Há 20 e tantos anos atrás, Romério morreu. Eu não sei, acho que foi o ano passado que tivemos batismo, não lembro. Morreu. O povo que batizou lá morreu tudo lá naquela piscina. Morreu as velhas criaturas e ressurgiram de lá novas criaturas. O Paulo está falando: vocês morreram. A vida de vocês está escondida com Cristo em Deus, não é mais vocês. Cristo é que vive em você. Não são as filosofias humanas, não são as coisas humanas. Então, meus amados, Paulo, ele fala assim: pense nas coisas de cima. Então, meus amados, qual é o sinal de uma conversão genuína? As pessoas vão buscar e vão querer e vão ter sede pelas coisas que são do alto e não da terra. Elas vão estar preocupadas com a vida dela, com a salvação dela, ou com o que vai acontecer na eternidade com ela, o futuro dela diante do Senhor. Então, meus amados, nossa vida não é mais pautada por coisas terrenas. Eu quero saber qual é quem é, que não é, qual é a política e o político. Irmãos, o Senhor, volto a repetir, está sentado no alto e sublime trono, e de lá Ele controla todas as coisas. O que é que você tem que fazer? Eu e você, obedecer a Ele, obedecer a palavra, buscar a palavra. Salomão, quando escreve isso, meus irmãos, ele estava, você imagina um cara, era um momento de muita riqueza em Israel. Então por isso que ele usa essa linguagem, para que os seus ouvintes entendessem o que ele estava dizendo. Meus irmãos, a nossa força e a nossa motivação, ela vem do Senhor. É o que Paulo está dizendo. Não é dessa terra, não é para essa terra. Porque essa terra, meus irmãos, tudo aqui é transitório. Então, em um momento que nós vivemos da história de uma hiperconectividade, mega conectividade, nós falamos com os nossos filhos assim, que estão a mais de 10 mil quilômetros de mim, de nós.
Tem outros pais aqui. Nós falamos com amigos, falamos em qualquer lugar. Fala com o menino no Irã, no Iraque. Eles querem para mim lá na África. Eles querem estar aqui. Não tem mais distância, é a hiperconectividade. Comunicação rápida, ligeiríssima. Agora Paulo está dizendo, olha para o alto. Prove do poder de Deus. Não se distraia com as coisas desse mundo, não se distraia. Queridos, elas vão querer te distrair. Vão querer te distrair. Não tenha dúvida. As coisas da terra nos distraem. Então, meus amados, tudo é transitório. Passa rápido demais. Eu cheguei em Campinas com 20 e poucos anos, já vou fazer, daqui a pouco, se o senhor não voltar antes, eu vou fazer 60. Viajou, meus irmãos, o tempo, correu demais. Eu cheguei em Campinas, viajava para Minas, 620 quilômetros, em Fiat 147, Brasília, Caravan, Fusca, não tinha problema. Hoje temos bons carros, bons meios de locomoção. Meus irmãos, eu quero parar no meio do caminho e descansar, ligeirinho. É que eu não paro, que eu sou teimoso. Mas porque as coisas da terra, elas são muito transitórias. São transitórias, passa rápido, é um conto ligeiro. O Salomão, ele fala muito sobre isso. Agora, o que nós fazemos? Nós olhamos para as coisas dessa terra. Lá, meus irmãos, em Romanos, eu gosto muito desse texto. No 1, ele vai dizer, era bom você ler em casa, mas eu quero ler só um versículo aqui. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato lhe obscureceu. Pensamentos fúteis, vive de futilidade, é vento, é cachorro quente ruim, salsicha ruim, miojo ruim. Faz um trem bom, gente boa. Vai fazer um miojo, capricha no miojo. Vai fazer um cachorro quente, come um bom. Que aquilo eu não posso falar, né? Aquilo é perigoso para as veias. Mas se vai fazer, faz uma coisa. Agora, fica atrás de coisas fúteis. Não perca o foco. Terminamos a escola bíblica hoje dizendo assim: ao invés de você ficar rolando feed, sabe o que é feed, né? Você ficar rolando aqui, sei lá onde você está. Começar o seu dia com essas notícias que chega assim, a ponto de você não conseguir, sabe para onde você correr, assim, de tantas notícias que tem. Qual que você olha, qual que você ouve, qual que você vai dar crédito. Quem é o guru que você vai ouvir naquele dia? Que tem gente que ainda tem guru. Se ele não ouvir aquele cara, ele não sai de casa. Você tem que ouvir Jesus. Você tem que ouvir Deus. Nós terminamos dizendo assim: inicie com 5 minutos, pelo menos 5 minutos, de busca pela presença de Deus em sua vida. Inicie sua semana assim. Pastor, você tem alguma prova que isso aí muda alguma coisa? Eu tenho. Muito. Como é bom quando nós começamos a nossa caminhada, a nossa jornada na presença de Deus, orando, meditando na palavra, buscando a palavra. Como é bom, meus irmãos, que bênção, quando nós podemos ouvir a palavra de Deus, a voz do próprio Deus, falando aos nossos ouvidos, nos direcionando, dizendo vai para lá, vai para acolá, ou não, ou você entender por que aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Por quê? Meus irmãos, às vezes nós não teremos todas as respostas, mas tenha certeza, Deus está no controle de todas as coisas e Ele cuida de você. Não se desespere, não desanime, busque a Deus.
Pastor, mas eu tenho buscado, eu não tenho tido resposta. Continue buscando, você vai ter resposta. Deus vai te responder, Ele vai cuidar de você. Isso não é determinismo, irmãos, do pastor, é a graça de Deus. Por que eu sei que Ele vai? Porque Ele é gracioso, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom. O tempo todo Ele é bom, e Ele continua te amando. Pastor, eu errei, eu pequei, eu usei de artifícios que não te agradam, eu usei de palavras, tive pensamentos, sentimentos que não te agradam, e eu sei disso. O Senhor te perdoa. O sangue de Jesus, Ele te purifica de todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus é redentivo. Ele é redentivo, Ele te tira do poder alheio, Ele te tira das trevas e Ele te traz para a luz. Viva para glorificar a Deus. Ele te ama, você é importante para Ele, você é bênção demais. Não fica perdendo tempo com essas coisas. O Salomão, ele teve de tudo, gente boa, tudo. E você vê que ele falou assim: oh, que é isso? Nós estamos lá acompanhando agora meu sogro, né? A dona Rosana está aí. Ontem eu fui lá visitar ele. Meu sogro foi gente boa. Nós nos demos bem. Eu tenho exemplos assim que eu dou da vida dele, qualquer lugar, emocionantes, do que ele foi na minha vida. Agora chegou a doença, chegou o tempo da parada dele. Aí você vai lá e fala assim: gente boa, você poderia ter feito outras coisas diferentes, né? Mas ele nem sabe mais agora. E agora? Agora você vai esperar chegar isso para fazer? Faça agora. Ame agora, perdoe agora, sirva agora, cuide agora, abrace agora. Abrace agora. Não deixe para depois, não. Perdoe quem precisa ser perdoado. Pessoas que têm uma história de vida que não perdoa pai, mãe, filho. Perdoe. Ame, sirva. Ah, eu vou servir. Sirva. Sirva mais ou menos, não. Sirva com excelência, com alegria. Faça bem feito. Se está nas suas mãos a fazer, faça. E faça bem feito. Não vai fazer gambiarra. Faça direito. Faça o melhor para Deus. Em nome de Jesus. Ele te ama, Jesus te ama. Você é importante para Ele. Você tem valor para Ele. E Ele cuida de você. Amém, igreja? Sentado mesmo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Queridos, nós temos valor.
O inimigo, por vezes, ele vai dizer para você: você é um imprestável, um imprestável. O que você vale? O que eu valho? Irmãos, sabe o valor que você tem? Foi pago com sangue. Um sangue que verteu na cruz, numa morte substitutiva. E você era o condenado, e Ele te tirou de lá, e Jesus foi. Esse é o valor, preço. Qual o meu preço? Sangue. Sangue do Cordeiro, de um inocente. Você tem valor. Você é uma bênção. Você é um privilegiado na presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé para parecer que está acabando. E vamos orar. Curva sua cabeça.